Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula gratuita, uma aula introdutória, onde eu quero te mostrar os primeiros passos de como ser aprovado no exame de ordem, como conquistar a sua aprovação no exame de ordem, estudando da maneira mais assertiva, economizando tempo, saúde mental e emocional e até dinheiro na sua preparação. Bom, antes de começar, eu gostaria de me apresentar primeiro, até para que vocês saibam um pouco mais sobre mim e para que eu consiga mostrar também o porquê que eu me considero alguém com uma certa autoridade para falar sobre esse assunto. Por que eu acho que eu tenho algo a ensinar para vocês. Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, eu sou advogado já há alguns anos, fui aprovado de primeira no exame de ordem, especificamente no 32º exame de ordem, que foi um exame de ordem até considerado difícil, com uma cobrança mais pesada. Além disso, o meu exame de ordem, ele ocorreu em um contexto social bem complicado. Foi no auge da pandemia. Para quem não se recorda, o 32º exame ocorreu ali em 2021. Nós não tínhamos certeza nem se iria realmente ter prova. O que seria do dia de amanhã, na verdade, né? Isso provocava um desânimo generalizado em todo mundo que estava se preparando, estudando para o exame de ordem. Somado a tudo isso, eu ainda não era um aluno muito engajado ao longo da graduação. Na verdade, eu não era nada engajado. Eu era aquele típico aluno que estudava um dia antes da prova. Estudava só para passar na prova. Fazia o mínimo do mínimo só para conseguir concluir a graduação. Enquanto eu estudava, enquanto eu estava cursando Direito, eu tive ali algumas questões profissionais, pessoais, até familiares, que me impediram, de fato, de ser aquele aluno mais engajado, de priorizar a minha graduação. Então, na verdade, durante a minha graduação praticamente inteira, eu não consegui dar essa prioridade aos estudos. Então, eu era aquele aluno do mínimo, estudando ali muitas vezes no dia da prova até, horas antes, para conseguir só fazer aquela pontuação mínima para não ficar pendente em nenhuma matéria. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse cenário, não sendo esse aluno exemplo, mesmo com pandemia, com todo esse cenário, eu consegui a minha aprovação de primeira no exame de ordem, diferente de muitos colegas que tinham sido muito mais engajados que eu ao longo da graduação e não conseguiram a sua aprovação. E aqui está a minha vermelhinha que não me deixa mentir. Mas normalmente a gente usa essa aqui, No dia a dia é mais comum a gente utilizar essa daqui. Sou eu mesmo, tô um pouco barbudo, a foto não tá boa, mas sou eu mesmo. E como que eu fiz isso, pessoal? Bom, uma coisa eu posso garantir para vocês. Com todo esse cenário não foi através do método tradicional. E por mais que eu quisesse aproveitar aquele período, de pandemia e olhar por algum lado positivo e deixa eu aproveitar isso aqui e estudar, por exemplo, a incerteza do que seria do dia de amanhã, quando realmente teríamos novos exames de ordem, me fez postergar a minha preparação. Então, desse modo, só quando realmente eu tive notícia de que os exames de ordem voltariam a ocorrer, aí sim eu voltei a pensar na minha preparação. Eu precisei desenvolver o meu próprio método. Eu conectei certos pontos, adaptei métodos de aprendizado, que são utilizados fora do direito, que eu já tinha tido contato. Então eu fui juntando, fui conectando os pontos, fui conectando o que eu sabia a respeito do exame de ordem, fui aprendendo mais sobre o exame de ordem, antes mesmo de começar a estudar. E aí eu percebi que eu desenvolvi um método bem condizente com o exame de ordem e que serve para qualquer pessoa que vai prestar o exame de ordem. E em alguns meses eu consegui encarar o meu primeiro exame de ordem, o primeiro que teve as duas fases já na pandemia. Tanto a primeira quanto a segunda fase ocorreram durante a pandemia e eu conquistei a minha aprovação. E aqui, essa é a foto onde eu peguei a minha carteirinha, na cerimônia de entrega das carteiras. Aqui na minha cidade, foi a primeira cerimônia presencial de entrega de carteiras depois do início da pandemia, depois daquele primeiro surto da pandemia. Mas sem mais delongas, eu quero mostrar aqui agora os primeiros passos para uma preparação mais assertiva, que serve para todos os que planejam começar ou já começaram a sua preparação para o exame de ordem, seja a primeira vez ou não, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender algumas peculiaridades importantes sobre o exame de ordem.
Por quê? O exame de ordem, pessoal, não é igual outras provas. Não é igual uma prova de faculdade e nem é igual um concurso público, por exemplo. Então, nós não podemos estudar da mesma maneira. Não é inteligente dar a mesma abordagem que você daria para uma preparação para um concurso público ou para uma prova de faculdade para o exame de ordem, porque é uma prova que te exige coisas diferentes e uma prova que tem outras peculiaridades, formalidades diferentes. Então vamos lá. Primeira observação importante que você deve considerar a respeito do exame de ordem. O exame de ordem exige um aproveitamento de apenas 50% na primeira fase e de 60% na segunda fase, cobrando um total de 20 matérias. Eu desconheço, pessoal, um concurso jurídico que cobre tantas matérias assim. Dentre aqueles que eu conheço, não me recordo de nenhum que cobre tantas matérias assim. Ao mesmo tempo, eu também desconheço um concurso público que, para ser aprovado e realmente ficar dentro do número de vagas, ou seja, conseguir realmente ser nomeado e tomar posse do cargo público, eu desconheço um concurso público que te exija só um aproveitamento de 50% ou de 60%. Muito pelo contrário, concurso público, você está competindo com outras pessoas que muitas vezes estudam horas por dia, há anos, que ficam só por conta de estudar. Você vai competir com essas pessoas e a nota de corte vai lá em cima. Muitos concursos jurídicos você não consegue ser efetivamente nomeado para um cargo público se você não fizer 90% da pontuação daquele concurso. 80 e tantos por cento, 90%. Então, é diferente. No concurso público, é normal a gente ouvir aquela expressão bater o edital, que significa estudar o edital inteiro. No exame de ordem, não há nenhuma necessidade de estudar o edital inteiro. Na verdade, em concurso público, é comum estudar o edital inteiro várias vezes. Os concurseiros chamam bater o edital 2, 3, 4 vezes. No exame de ordem, nem é inteligente fazer isso, porque você sabe exatamente o aproveitamento que você deve ter. Metade na primeira fase, ou seja, 50% da pontuação na primeira fase e 60% da pontuação na segunda fase. Você sabe exatamente o que você deve fazer. Então você pode traçar uma estratégia, escolher o que você vai estudar para alcançar esse objetivo de forma mais inteligente, de forma mais assertiva. Então, qual que é a conclusão? Não precisa estudar tudo que vai cair. Não precisa estudar todas as disciplinas e nem todo o conteúdo programático que está no edital. Na verdade, pessoal, com menos da metade das disciplinas, você consegue uma excelente preparação para a primeira fase do exame de ordem. É uma loucura pensar em estudar as 20 disciplinas que caem. Se o aproveitamento exigido é 50% na primeira fase e 60% na segunda, sabendo que não existe limite de advogado, você não vai disputar com outras pessoas igual acontece no concurso público. É você e a prova. É irracional estudar todas as disciplinas, principalmente aquelas disciplinas que caem pouquíssimas questões e o conteúdo é extenso. Então você pode sim escolher estrategicamente as disciplinas e com menos da metade delas você consegue uma excelente preparação. Uma outra observação importantíssima sobre o exame de ordem. A banca responsável pelo exame de ordem é a mesma há mais de uma década. A FGV aplica o exame de ordem de forma consecutiva há mais de uma década. E não há notícias de que isso vai mudar. Além do mais, ocorrem 3 exames de ordem todos os anos. O que isso significa? Qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso? Há uma amostragem vasta e específica sobre o que e como é cobrado no exame de ordem. Através das questões anteriores, dos exames de ordem anteriores, que são aplicados pela mesma banca, 3 vezes ao ano, nós temos uma amostragem gigantesca do que é cobrado, como é cobrado, a linguagem, o perfil do exame de ordem. Logo, conhecer o que já foi cobrado e como foi cobrado através dessas questões anteriores, das provas anteriores, é extremamente proveitoso na sua preparação para o exame de ordem. Talvez mais do que em qualquer outra preparação para concurso público ou para outras provas. Porque, por ser a mesma banca há tanto tempo e ter tantos exames de ordem assim, né? São 3 ao ano, já há um tempo. Você consegue conhecer muito bem essa prova. Então, ter contato com questões anteriores, provas anteriores, é muito mais proveitoso do que em qualquer outra preparação para qualquer outra prova que eu conheço.
Desse jeito, o exame de ordem, mais do que qualquer outra prova, é incompatível com uma preparação tradicional. Talvez por isso nós tenhamos tantas reprovações, né? Cerca de 80% dos inscritos são reprovados na primeira fase e cerca de 70% são reprovados na segunda fase. Então, levando em consideração as peculiaridades do exame de ordem, nós precisamos dar uma abordagem diferente, fugindo da preparação tradicional. E só para deixar bem claro, o que é uma preparação tradicional? Que preparação tradicional é essa? Qual que é o jeito errado? O jeito errado, a preparação tradicional, é dedicar a maior parte do tempo dos estudos que você tem disponível em material teórico. Por exemplo, videoaulas, PDFs, aulas presenciais, leitura de anotações de caderno, leitura de lei seca e até doutrina. E aí, deixando apenas um pequeno tempo para a resolução de questões anteriores, deixando a resolução de questões anteriores apenas como um mero exercício de fixação. Vocês já devem ter tido contato com esse tipo de método, né? De muito material teórico, muita aula, muita leitura e só um pequeno tempo para resolver questões. Só um restinho, só um pequeno pedacinho do tempo para fazer questões e fazer do jeito errado. Fazer só para fixar, ou seja, faz a questão ali e só vê o gabarito certo. Não aprende por meio da questão. No exame de ordem, pessoal, você precisa inverter essa lógica. Ou seja, você deve iniciar os estudos priorizando ao máximo a resolução de questões, deixando videoaulas e outros materiais teóricos apenas de forma pontual na sua preparação, invertendo a lógica completamente. Priorizar questões e ir para videoaulas e para materiais teóricos apenas de forma pontual. Mas professor, como eu vou aprender e revisar o conteúdo só por meio de resolução de questões? Como que eu vou realmente ficar pronto só resolvendo questões? Não existe isso. Tem que assistir videoaula para entender a teoria. Tem que ler o material. Tem que marcar com marca-texto, com efeitos visuais para recordar. Não dá para estudar, não dá para aprender ou revisar só por questões. Pessoal, talvez não seja o caso específico de muita gente que está vendo esse vídeo. Mas ainda tem gente que não sabe estudar por questões. Que acha que estudar por questões é tentar resolver a questão e só ver o gabarito certo. É só ver qual que é a alternativa certa, sem se aprofundar mais na questão, no conteúdo que foi cobrado ali. Não. Definitivamente, isso não é estudar por questão. Isso pode ser se testar, mas não é estudar por questão. No meu curso completo, Assertividade OAB, eu explico com mais detalhes o que é, como é estudar por questões. Mas aqui nessa aula gratuita, eu consigo te explicar o seguinte. Estudar por questões não é só resolver e ver se acertou ou errou. Não, isso é se testar. Talvez um simulado, ok. Estudar por questões é entender tudo o que foi abordado naquela questão através de comentários. Seja comentários de professores ou comentários de outros estudantes que podem te ajudar. Hoje em dia, pessoal, nós temos diversos sites /aplicativos, né? Que você também pode baixar aplicativo no celular, de questões. Sites, aplicativos de questões comentadas. Então, eles disponibilizam questões anteriores do exame de ordem, comentadas por professores e por outros usuários daquela plataforma, daquele site, daquele aplicativo. Então tem um espaço ali para uma comunidade de alunos, de usuários, comentarem também, e fica ali o comentário do professor e o comentário de outros usuários, fora outros recursos a depender do site /aplicativo de questões. De novo, no meu curso completo, Assertividade OAB, eu explico com mais detalhes sobre esses aplicativos de questões, faço uma comparação entre eles, dou as minhas indicações, inclusive considerando o perfil de cada estudante, falo qual que é o meu preferido, explico o porquê, o que você deve considerar na hora de escolher um aplicativo, um site de questões. Mas agora o que você precisa entender é que é muito, mas muito possível aprender e revisar por meio de questões. Claro, questões bem comentadas. E priorizar esse tipo de estudo é a base do que eu chamo de método 360. E por que método 360? Porque você ataca todas as frentes de aprendizado que você precisa, de uma vez. Por quê? Pensa comigo,
Fazendo questões, você treina a leitura de questões, ficando mais ágil na resolução de questões. Fazendo questões, também você aprende a linguagem da banca. Lembrando que a FGV é responsável pelo exame de ordem há mais de uma década, e não tem notícia de que isso vai mudar. Então você aprende a linguagem da banca que você vai ter que enfrentar, as pegadinhas que ela faz, o estilo de cobrança, o que ela cobra, como ela cobra. Você aprende o conteúdo que efetivamente cai, porque são questões anteriores do exame de ordem. Um outro ponto importante, estudando por questões você revisa. Existe uma espécie de revisão orgânica quando você começa a resolver questões anteriores do exame de ordem, porque as questões tendem a cobrar determinados assuntos de formas diferentes. Então, por exemplo, tem um determinado assunto de direito constitucional. Não vai ter só uma questão sobre aquele assunto. Normalmente, você vai ter várias questões sobre aquele assunto, porém, cobrando de formas diferentes. Então você acaba revisando aquele mesmo assunto através de questões que estão cobrando aquele assunto de formas diferentes. Então, esse é um tipo de revisão orgânica. Então você aprende o conteúdo novo e acaba revisando, fazendo questões. Um outro ponto importante de estudar por meio de questões e priorizar isso, você estará constantemente se testando, percebendo diariamente a sua evolução. Uma coisa que acontece muito com os estudantes quando estão se preparando para o exame de ordem é ficarem ansiosos, não se conhecerem, não terem a percepção do quanto aprenderam. E o método de estudos tradicional, através de videoaula, muito material teórico, acaba não te provocando a se testar o tempo inteiro. Mas quando você prioriza a resolução de questões, você vai se testar o tempo inteiro. Porque é isso, você vai resolver uma questão, percebe na hora se você acertou ou errou e já parte para ler um comentário, uma explicação do professor completa sobre aquela questão, ou uma explicação ainda complementar de um outro aluno, de um outro usuário que está utilizando ali aquele site / aplicativo de questões. Um outro ponto importantíssimo de você estudar por questões, você está exercendo um estudo ativo, com menor chance de dispersão da atenção. Porque quando você está em uma aula, por exemplo, você pode perder a atenção e nem perceber. É normal que quando a gente está assistindo uma aula, a gente acha que está estudando, acha que está prestando atenção, mas na verdade a cabeça está lá num boleto, num problema que ficou no trabalho ou em casa. Já quando você está estudando por questões e prioriza isso, ou seja, você coloca a maior parte do seu tempo na resolução de questões, se você dispersa a atenção, você vai ficar agarrado naquela questão e a chance de você perceber que você está levando tempo demais para resolver uma questão é maior. De você perceber rápido, né? Ou ainda, acontece muito de você errar uma questão que você até já sabia a resposta porque você perdeu a atenção. E aí você já consegue notar que você dispersou a atenção, já corrige a postura e volta com foco. Isso acontece comigo direto. Já em leitura passiva, em videoaula, é muito mais fácil você se dispersar e nem perceber. Então, outro ponto positivo demais de você priorizar o estudo por meio de questões. E mais uma vez, como o exame de ordem tem muitas questões anteriores, da mesma banca, porque ocorrem 3 exames de ordem todo ano, e a FGV é a responsável há mais de uma década, talvez seja a prova mais fácil de se preparar de forma bem específica através das questões anteriores. É claro, no meu curso completo, Assertividade OAB, eu ensino desde a organização dos estudos, até quais ferramentas utilizar, inclusive com destaque para um método de revisão mais completo que eu ensino lá, com a superação da curva do esquecimento, porque como revisar é extremamente importante, no meu curso eu ensino como intensificar e otimizar as revisões para uma absorção mais célere do conteúdo estudado. É claro que a resolução de questões, como eu já disse, tem uma espécie de revisão orgânica, né? Porque as questões tendem a se repetir, cobrar os mesmos assuntos de formas um pouco diversas. Só que, como revisar é extremamente importante, no meu curso eu explico um método para você juntar com um site de questões / aplicativo de questões e outras ferramentas para você intensificar a sua absorção do conteúdo, para levar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. No entanto, para essa aula aqui, só de você priorizar, grava isso, priorize a resolução de questões comentadas na sua preparação. Procure um bom site / aplicativo de questões, que você pode baixar no celular ou usar no computador, não importa. Priorize a resolução de questões bem comentadas. Nós temos vários sites no mercado.
Exemplos, nós temos o Gran Questões, o Que Concursos, muito famoso, OAB de bolso, que é mais específico, é mais recente, tem muita gente utilizando, Estratégia, tem o Tec Concursos, tem o do AlphaCon, enfim, são vários sites /aplicativos de questões para você utilizar e resolver questões anteriores do exame de ordem bem comentadas. No meu curso eu dou uma explicada melhor sobre eles. Meu objetivo aqui não é indicar nenhum deles, até porque esse é um assunto bem delicado. No meu curso eu tenho uma aula específica para isso, mas é isso. Só de você priorizar, buscar um bom aplicativo de questões que funciona para você, que o layout é amigável para você, que você consiga utilizar ali tranquilo, com facilidade, com agilidade, está ótimo. Você vai perceber a diferença. Largue um pouco as aulas teóricas, aulas presenciais, videoaulas o máximo possível. Deixe os PDFs de lado. Acredite, foque na resolução de questões anteriores bem comentadas. Coloque a maioria esmagadora do seu tempo de estudos em resolução de questões anteriores bem comentadas. Ache um bom site /aplicativo de questões e comece a estudar dessa forma. Na minha preparação, eu coloquei praticamente 90% do meu tempo na resolução de questões anteriores bem comentadas. É claro que eu utilizei outras ferramentas, outros mecanismos, mas essa foi a base, esse foi o fundamento desse estudo ativo que fez uma grande diferença na minha preparação. E me fez cortar um caminho. Não é que faz milagre, mas te permite cortar um caminho gigantesco e estudar de forma mais assertiva, direto ao ponto, porque você está estudando exatamente o que cai, entendendo o perfil da banca, esse estudo 360, né? Revisando, entendendo o perfil da banca, criando agilidade na resolução de questões, que é o que você vai precisar na hora da prova, aprendendo o conteúdo que efetivamente cai, como cai, e se testando o tempo inteiro através de um estudo ativo. Então é isso, é o que eu considero os primeiros passos, né? Mas para quem quiser se aprofundar no meu método de estudos, entender exatamente o que eu utilizei, todas as ferramentas que eu utilizei, passo a passo, desde a organização até como eu intensifiquei as revisões, enfim, todos os detalhes da minha preparação, do método que eu utilizei e que me fez cortar esse caminho gigantesco, eu te convido para conhecer o meu curso Assertividade OAB. E como que esse curso vai te ajudar? Esse curso, pessoal, não é para te ensinar o direito, tá? É para te ensinar como estudar o direito da maneira mais assertiva, objetiva, prática possível para o exame de ordem. Te ensinando, dentre outras coisas, como escolher o que você vai estudar, já que não precisa estudar tudo que vai cair, é mais inteligente escolher o que você vai estudar. Então, como escolher as disciplinas que você vai estudar? Nesse curso, eu passo por cada disciplina, explicando por que escolher aquela, ou por que não escolher aquela outra. Qual que é a margem de escolha para você montar o seu grupo de disciplinas para a sua preparação para a primeira fase. Eu mostro também como montar o seu ciclo de estudos, o que é um ciclo de estudos, de quanto tempo deve ser o seu ciclo de estudos, qual que é a carga horária mínima, a depender da quantidade de disciplinas, né? O que é o método 360 de forma completa, considerando ainda a utilização do site de questões com outros métodos, outras ferramentas, inclusive gratuitas, para você intensificar suas revisões e aprender e revisar por meio de questões, fazendo questões o tempo inteiro. Uma outra coisa que eu mostro, como turbinar suas revisões através do método 360. Essa é uma parte muito importante do curso. Eu mostro como, de forma muito prática, muito objetiva, automatizada, você supera de maneira mais eficiente a curva do esquecimento, e fazendo isso por meio de questões. Uma outra coisa importantíssima, como se preparar para as atualizações normativas, principalmente aquelas que não têm questões anteriores ainda. Atualizações normativas que vão cair a primeira vez no seu exame de ordem. Porque se eu prego que a sua preparação deve priorizar de forma esmagadora a resolução de questões anteriores, o que fazer com aquelas atualizações normativas que nem têm questões anteriores ainda? Que vão cair a primeira vez no exame de ordem, no seu exame de ordem. Então, no curso eu mostro essas exceções, né? Eu classifico os tipos de atualizações normativas e como você vai encará-las. Um outro ponto importantíssimo no curso, eu explico também quais são as áreas estratégicas para você escolher para a segunda fase, que vão harmonizar muito bem com a preparação para a primeira fase. Como escolher o seu vade-mecum,
Outro ponto importantíssimo, muita gente tem dúvida, muita gente erra nesse ponto. Como aplicar o método do 360 na preparação para a segunda fase de forma específica? Quais são as mudanças que a gente faz? Foi aprovado na primeira fase? Mandou bem? Corrigiu ali? Viu que vai para a segunda fase? Qual que é a virada de chave que você tem que ter? Como que você muda? Como que a rotina muda? Quais as outras ferramentas que você vai incrementar ali na sua preparação para fazer uma preparação bem específica, se tornar um especialista naquela área para a segunda fase? E outras coisas, pessoal. Eu abordo realmente tudo o que eu fiz na minha preparação e que me levou a esse sucesso, né? A conseguir a minha aprovação de primeira com certa facilidade, mesmo diante de todo aquele contexto que eu estava vivendo, sem ter sido um aluno engajado e com problemas pessoais, familiares, no trabalho, não conseguindo priorizar a graduação, em meio a uma pandemia. Então eu mostro nesse curso tudo o que eu fiz, passo a passo, e já assim, mastigado, porque eu fui acertando as pernas ao longo da minha preparação. Eu fui construindo o método e lapidando ele. O que eu entrego no curso já é a polpa da fruta. É só aquilo que eu aplico, inclusive, até hoje. Outro ponto importante de falar, pessoal, é que nesse curso eu explico um método que possivelmente você vai usar para além do exame de ordem. Até hoje, eu utilizo as ferramentas deste método aqui para me aperfeiçoar na minha profissão. Um exemplo é quando eu precisei me especializar em direito eleitoral para trabalhar nessa área. Eu nunca tinha estudado direito eleitoral antes, eu peguei poucos meses antes das eleições que eu precisei trabalhar e eu comecei a estudar através do método 360, com as ferramentas de revisão, também por meio de questões. E em poucos meses, eu inclusive passei a corrigir colegas que tinham muito mais experiência do que eu no direito eleitoral, corrigir consultorias de colegas, porque realmente eu tinha me aprofundado tanto que eu estava muito a par das exceções, muito a par das novidades. Então, assim, me serve até hoje para a própria advocacia. Fora nas preparações para concursos públicos também, que a base desse método você vai poder aplicar, assim, claro que com certas diferenças, concurso público é outro jogo, mas você vai conseguir aproveitar muitas ferramentas e muito da lógica, da base desse método, caso você queira fazer concurso público depois. Quando será entregue, pessoal? A primeira parte do curso já está disponível na plataforma Hotmart. Assim que você adquirir, você terá acesso a todas as aulas e materiais de apoio sobre como se preparar para a primeira fase, incluindo as observações necessárias para a segunda fase que você já deve ter acesso desde o início da sua preparação. Observações sobre a segunda fase que influenciam na sua organização e na sua preparação para a primeira fase. Então, você já vai ter acesso imediato a tudo o que você precisa para começar, para botar a mão na massa e iniciar a sua preparação. Já as aulas mais específicas da segunda fase, daquele momento que você já foi aprovado na primeira e precisa mudar completamente a rotina e focar especificamente na segunda fase, as aulas que vão tratar sobre isso, elas vão ficar disponíveis de forma gradativa. Então, após 15 dias da aquisição do curso, eu vou começar a soltar de forma gradativa. Por quê? Porque primeiro você deve assimilar o método. É importante que você aprenda o método, tudo que você precisa para começar e bote a mão na massa. E comece a explorar o método, comece a se habituar com o método. E só depois você começa a estudar mais especificamente para a segunda fase. Você começa a ver como será, né, a sua preparação para a segunda fase. Então primeiro você absorve o método, primeiro você entende, aplica ele, pratica ele, entende na prática como ele funciona, fique habituado com ele, e aí você só depois vai ter acesso às mudanças que vão precisar acontecer para que a preparação fique mais assertiva para a segunda fase. Então é isso. Vai ter acesso a tudo que você precisa para começar e após 15 dias que você adquiriu o curso, gradativamente eu vou soltando as aulas para a segunda fase. Você pode deixar para assistir elas depois, até mais de 15 dias, a depender de como você organizou a sua preparação, porque vão ser aulas mais específicas para aquela preparação de segunda fase, realmente depois da aprovação na primeira, quando você só foi estudar para a segunda fase. Então você pode demorar até mais tempo para assistir essas aulas. Mas eu já vou começar a disponibilizar 15 dias após, gradativamente, porque eu acho que 15 dias é o tempo suficiente para você se habituar com o método, e aí eu vou soltando aquelas aulas mais específicas da segunda fase de forma gradativa. Qual é o preço, pessoal? O curso tem um valor de R$ 397, podendo ser dividido em até 3 vezes.
Considerando que você divida em 3 vezes, sai mais barato que um pão de queijo e um café por dia. Mesmo considerando eventuais juros de cartão e tal, sai mais barato que um pão de queijo e um café por dia durante esses 3 meses. Fora que, como eu disse, é um método que não vai se restringir ao exame de ordem. O que você aprender aqui, eu te garanto, você vai conseguir levar até para a profissão, para eventuais concursos públicos que você for fazer. Boa parte do método você vai conseguir aplicar para a vida. Eu vou te mostrar ferramentas que você vai utilizar para a vida. E eu duvido que você vai preferir estudar de outra forma depois que você aprender esse método. Qual que é a garantia, pessoal? A garantia é de 7 dias, tá? Ou seja, se você adquirir o curso, perceber que não é para você, você tem 7 dias para cancelar a compra. A gente conversa, você me explica melhor, se você preferir, se você quiser, você receberá o seu dinheiro de volta. Então você tem 7 dias para isso, tranquilo. Qual que é o período de acesso? O acesso ao curso, pessoal, será de 1 ano, ok? Tempo muito mais do que o suficiente para você dominar o método. O curso Assertividade OAB possui aulas breves, bem editadas. Eu cortei as partes desnecessárias, aquelas pausas de raciocínio mais demoradas, algumas interrupções que acabaram acontecendo quando eu estava gravando. Cortei tudo isso e deixei só a polpa da fruta, de forma bem objetiva, porque eu não quero que você fique perdendo tempo assistindo videoaula demais, não. É só o suficiente para você aprender o método e começar a aplicar. Apoio. Pessoal, qualquer dúvida durante o curso, você terá acesso ao nosso suporte. Há também um espaço reservado para comentários dos assinantes. Então, cada aula tem um espaço reservado para comentários, onde você pode deixar suas dúvidas. Então, é isso. Se você realmente quiser aprender o método que me fez conquistar a minha aprovação, conquistar a minha carteirinha, mesmo não tendo sido um aluno muito engajado, se você quer ter essa experiência aqui, de ver o seu nome na lista de aprovados, quer aprender um método com quem teve todas as dificuldades do mundo ao longo da graduação, ao longo da preparação para o exame de ordem, e mesmo assim, em poucos meses, estudando por meio de um método muito mais assertivo, até muito menos pesado, muito menos denso, muito menos cansativo. Se você quer aprender isso, eu te convido para o curso Assertividade OAB, você será muito bem-vindo.